Mas o Agrela traz uma matéria especial agora, nosso Guilherme Agrela com o Neto Góes, para falar a respeito do impedimento semiautomático que vai vigorar no futebol brasileiro a partir de 2026. Matéria dele, Guilherme Agrela. Legal, na programação da Rádio Bandeirantes nós recebemos neste momento Neto Góes, presidente do Grupo de Trabalho de Arbitragem da CBF e vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol, e que está muito envolvido nesta nova ferramenta, o impedimento semiautomático, que fará parte da estrutura da nossa arbitragem no Campeonato Brasileiro Série A do ano que vem e também em alguns jogos da Copa do Brasil. Presidente, primeiro, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. E antes de perguntar sobre o impedimento semiautomático, eu queria entender do senhor quais são realmente os grandes objetivos, no que consiste este grupo de trabalho de arbitragem da CBF. Um abraço, presidente. Oi, Guilherme, obrigado pelo espaço. É um prazer estar falando com você, com todos os ouvintes e principalmente para falar sobre um tema tão importante que é a arbitragem. O grupo de trabalho a gente está seguindo o modelo do que foi implementado no grupo de sustentabilidade, né, do Fair Play financeiro, que na semana passada entregou o primeiro modelo de ação a ser implementado no futebol brasileiro sobre Fair Play e sustentabilidade financeira. E como foi um sucesso, a CBF avaliou de forma muito positiva. E o presidente Samir, com a ideia de sempre de democratizar as discussões que estão acontecendo sobre os pontos do futebol brasileiro, resolveu criar esse grupo de trabalho, me deu a honra de chefiar essa missão, né, junto com o Helder, que é o secretário executivo da CBF, que relatou no grupo, o Davi, que é um braço da CBF Academy, que é um braço da CBF onde a gente consegue pesquisar bastante sobre modelos, sobre implementações, sobre dados. E a ideia principal, Guilherme, é que a gente consiga discutir pilares de desenvolvimento para a arbitragem. A gente sabe que a arbitragem brasileira ela precisa passar por alguns processos de reformulação dentro de algumas adequações do que tem sido feito no cenário europeu, no cenário norte-americano, no que diz respeito à implementação e investimento em novas tecnologias. E a ideia é discutir sobre esses pilares. Na última reunião, nós pré-definimos 4 pilares iniciais, que entre eles estão tecnologia, governança, formação e profissionalização. Então, são 4 temas iniciais que nós vamos debater sobre e definir estratégias de implementação dentro desses temas. Essa agenda que a gente está fazendo com a Genius na tarde de ontem, aqui em Londres, faz parte desse processo, do processo da implementação de novas tecnologias. Então, a tecnologia do SAOT, ou do Semi-Automatic, né, que já é uma realidade na Premier League, já é uma realidade na La Liga, na Bundesliga, e a gente sempre cita essas ligas porque são as Big Fives, aí, as 5 maiores ligas do mundo. Então, usando desse modelo, a gente está levando uma tecnologia igual, a mais moderna do mundo, já para implementação no Brasileirão em 2026. É um compromisso do presidente Samir, da gestão nesses pilares. Tem muitos outros pontos voltados à tecnologia que a gente tem discutido. A HFCAM, que é aquela câmera que fica no corpo do árbitro, é uma possibilidade. A gente tem discutido também com a Hawkeye, que é a empresa que faz o serviço de VAR para a gente no Brasil, que é a mesma que faz para a FIFA, sobre a modernização dos aparelhos que hoje são utilizados para a gente dar mais dinamismo para as decisões protocolares do VAR. Então, tem muita coisa que tem sido discutida. A gente conversa com Neto Góes aqui na Rádio Bandeirantes, ele que é presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF e também vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol. Presidente, sobre o impedimento semiautomático, então, contrato assinado com a Genius Sports e eu imagino, claro, que deva haver uma adequação em relação à realidade do futebol brasileiro, né? Porque o custo de tudo isso deve ser um pouco mais alto, já queria te perguntar sobre isso também, mas como foi feito ou como será feita essa adequação do uso, da implantação do impedimento semiautomático dentro da realidade financeira dos clubes brasileiros? Serão os clubes a pagar o impedimento semiautomático, presidente?
Não, isso é um compromisso da gestão do presidente Sami, um compromisso da CBF, investir na arbitragem. Então, os custos de iniciais desse contrato, é um contrato de 2 anos, eles são todos cobertos pela CBF. Vai ser um investimento ao longo desses 2 anos de 25 milhões de reais, né? Dividindo aí entre os jogos que acontecerão. O semiautomático ele vai cobrir aí 480 jogos da Série A e mais 30 jogos que serão definidos da Copa do Brasil. Então serão 410 jogos cobertos com essa tecnologia. A gente vai implementar essa tecnologia, as câmeras, né? São 27 câmeras são 28 câmeras que serão instaladas em 27 estádios ao longo de todas as regiões do Brasil, região Nordeste, região Centro-Oeste, Sul, Norte, Sudeste. Então, são 27 estádios que vão receber essa nova tecnologia. Essa implementação está toda dentro do escopo desse contrato, e eu acredito que é importante essa virada de chave, Guilherme, porque Sim. A gente fala muito da análise de dados, a gente fala muito sobre o semiautomático, mas essa é uma tecnologia muito mais completa. A gente teve a possibilidade de fazer uma apresentação para os clubes na reunião inaugural do grupo de trabalho. Eles puderam ver todos os prós que tem nessa tecnologia. E é importante que a gente frise que o semiautomático, ele realmente é um protocolo muito, muito claro relacionado à tomada de decisão. Nós vamos precisar explicar esse protocolo muito, muito, muito claramente para os clubes, para a imprensa, porque é necessário entender o que cobre e o que não cobre essa nova tecnologia. Sim. Mas por que eu estou falando que é uma virada de chave importante? Porque através dessas câmeras também, futuramente, a gente pode ter uma análise de dados permanente em atuação dos clubes e dos nossos árbitros. Então a gente vai conseguir acompanhar quantos sprints, que são aquelas corridas que os nossos árbitros vão dar, qual é a base de atuação de toque de bola, de falta dos clubes. Então tem uma série de dados que a gente vai conseguir ter acesso e principalmente vai conseguir explorar. Os clubes vão conseguir explorar isso para melhorar a fluidez do jogo. E enquanto CBF, a gente vai conseguir também dar mais dinamismo para os nossos dados, a gente vai conseguir também passar um treinamento mais específico para esses árbitros através dessas análises. Então, o semiautomático é interessante, mas é a ponta do iceberg dessa nova tecnologia. É uma tecnologia que ano que vem já entra o semiautomático, mas ao processo de ponto de atuação, a gente vai divulgando os próximos passos. Algum clube se opôs à adoção do impedimento semiautomático nessa reunião do grupo de trabalho que teve, ou todos foram a favor? Não, todos foram a favor. A gente fez uma reunião de apresentação da tecnologia, né, na reunião inaugural. Todos gostaram muito do processo. Eu acho que é um processo que traz muito mais fluidez e clareza para o jogo, então é de interesse de todos os clubes. Vai ser imprescindível a cooperação desses clubes nesse processo de implementação, porque a grande maioria dos estádios, eles são administrados pelos clubes. Alguns são administrados pelo poder público, alguns por concessão de empresas, no caso o Allianz, mas a gente vai precisar da cooperação de todas essas entidades, esses atores, para que a gente consiga dar fluidez nessa implementação. Então, agora vamos para a parte mais de infraestrutura. Vamos começar a notificar os clubes a partir de segunda-feira sobre o nosso cronograma de ida nos estádios. A gente vai montar uma força-tarefa da CBF de uma forma completa, departamento de competições, departamento de tecnologia, comissão de arbitragem, o staff da Genius. Então a gente vai estar indo nesses 27 estádios. E sim, o Morumbi é um estádio que está contemplado com a instalação dessa nova tecnologia. É o estádio que vai receber jogos do São Paulo pela Série A do ano que vem, possivelmente jogos da Copa do Brasil. Então a gente precisa assim consolidar. E é preciso também falar, Guilherme, que esse processo de instalação, ele é inicialmente nesses 27. Conforme for estendendo a atuação da tecnologia, a ideia é que a gente consiga abranger mais estádios.
O senhor falou, só para a gente já se encaminhar ao final, presidente, mais uma vez, Neto Góes conversando conosco na Rádio Bandeirantes, e agradeço novamente a oportunidade, presidente. Para essa implementação, o senhor disse que vocês vão fazer vistorias nos estádios, né? Ali uma visita para estudar realmente e começar esse processo. Vai ter muita mudança, os estádios, os clubes, né, ou as suas concessões terão que se adaptar muito a essa nova ferramenta do impedimento semiautomático, ou é algo mais simples, algo que não vai alterar tanto a estrutura do estádio? Não, é algo muito simples de ser colocado, implementado. É um software muito moderno. Só para você ter uma ideia, eles utilizam iPhones como câmeras, então né? são 28 iPhones que vão ser instalados. Esses iPhones ficam dentro de uma capa de proteção, onde dentro dessa capa tem o repetidor de sinal e a gente consegue otimizar as imagens que serão geradas, mas é uma instalação de infraestrutura, intervenções de infraestrutura mínimas. O que acaba que influencia mais são as instalações do cabeamento de dados, né? Então isso a gente vai dar um pouco mais de trabalho. Mas como esses estádios todos que eu te citei já são estádios que têm implementação do VAR, então teoricamente a gente vai utilizar o mesmo modelo de instalação, né? Vai ser algumas intervenções nisso, que claro, por ser um processo que precisa ser fluido, precisa ser muito dinâmico, a gente vai precisar da utilização de fibra ótica, do passamento desses dados para que tenha essa estabilidade, então vai ser trabalhoso, mas não é uma interferência de infra muito aparente, não. São só, realmente, quem vê ao olho nu vai ver só a capa dos telefones e os telefones instalados ali nos pontos estratégicos dentro do estádio, né? Normalmente fica ali naquele arco superior, então é imperceptível. É isso que eu ia perguntar, onde serão posicionados, né, instalados esses iPhones aí? Então, mais no arco superior, até porque precisa pegar, né, imagens mais gerais, né, mais amplas mesmo do campo para poder... não é nem um traçar de linhas, né, que não será mais feito por humano, agora por esse software aí que vai gerar aquele holograma que a gente está acostumado a ver nos campeonatos internacionais. É a mesma coisa que a gente vai ver na televisão, enfim, será o mesmo processo. O mesmo processo, é isso mesmo. São linhas que nós conseguimos cruzar ela através de uma digitalização, certo? Dos jogadores, do campo, então elas precisam estar bem localizadas para a gente não ter esses pontos cegos, mas o software ele faz todo o trabalho. Ele só é o semi-automático, não é o automático, porque ele desenha a linha, ele risca, ele dá o impedimento, mas quem faz o anúncio é o árbitro. Então, por isso que ele não é totalmente automático. O senhor saberia dizer, presidente, qual é a taxa de assertividade? 98%. 98%. E a ideia é que a gente aproveite, sim, esse gap aí das rodadas finais do Brasileiro, das finais da Copa do Brasil, para fazer testes offline, né? Então não vão estar oficialmente funcionando e até mesmo em cooperação com as federações fazer alguns testes já nos campeonatos estaduais que iniciam no dia 7. A ideia é que a gente chegue lá no dia 28 de janeiro já com o processo consolidado. E aí todos os jogos com esse novo sistema, né? Isso aí. Maravilha. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes, mesmo em viagem, aí o senhor se disponibilizou para conversar conosco, para esclarecer e explicar com muita propriedade, aliás, até parabéns ao senhor, presidente, tudo sobre esse novo momento da CBF em relação à arbitragem. O Neto Góes, que é presidente do grupo de trabalho da arbitragem e também o vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol. Presidente, um abraço ao senhor e que dê tudo certo aí na implementação e na utilização desse novo sistema que tem tudo para ser muito bom para o futebol brasileiro. Grande abraço ao senhor, presidente. Eu que agradeço vocês pelo espaço. A ideia dessa nova gestão da CBF, Guilherme, acho que já ficou muito claro, que é, além de democratizar, transformar esses processos em processos muito mais transparentes, muito mais claros, com essa participação da imprensa, dos clubes. Então é imprescindível que a gente tenha esse apoio de vocês, não só na exposição dessa tecnologia, mas também dos protocolos que vão ser implementados, até para que vocês possam entender e dissertar melhor sobre já para a temporada do ano que vem. É isso aí. A gente volta a conversar então, presidente, com um contrato firmado entre nós aqui. Grande abraço, presidente. Obrigado pelo espaço. Um abraço.
Legal, importante então, Neto Góes, presidente do Grupo de Trabalho de Arbitragem da CBF e vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes sobre o impedimento semiautomático, que vai ser uma ferramenta utilizada em 2026 e 2027 dentro da elite do futebol brasileiro. Obrigado, Guilherme Agrela, trazendo essa entrevista exclusiva. Ô, Agrela, só me responde uma coisa aqui ao vivo. Ele é da Federação de Rondônia? Amapaense de Futebol, sou vice-presidente e presidente do Grupo de Trabalho de Arbitragem da CBF. Perfeito. Mas a Amapá não tem tanta entrada assim no futebol brasileiro, né? Exatamente, mas o grande destaque é o fato dele presidir mesmo esse grupo de trabalho que ele explicou, visando transparência, né, e inovação no futebol brasileiro, começando por essa implementação aí do impedimento semiautomático, 98%, né, a taxa de assertividade. Então realmente promete, pelo menos, né, na prática, na teoria, Pretzel, ajudar aí muito o futebol brasileiro, lembrando que é a ferramenta utilizada na Premier League, por exemplo, né? Então já passou da hora do Brasil adotar a partir do ano que vem no Campeonato Brasileiro e em alguns jogos da Copa do Brasil. Boa matéria, Agrela.